Agora em Brasília, 8h22. Direito Civil. Vamos falar agora sobre as consequências civis do fim de um relacionamento amoroso, noivado, namoro, casamento. Vamos conversar agora com a advogada especialista em direito de família, a doutora Ana Amélia Brucanello. Doutora Ana Brucanello, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Obrigada pelo convite mais uma vez. Doutora Ana Brucanello, fim de relacionamento, as pessoas não se importam, mas correm riscos também de processos civis quando um relacionamento acaba assim, de qualquer maneira? Então, hoje em dia a gente tem bastante procura na questão do dano moral no fim do relacionamento. Virou uma indústria, a questão do dano moral, de uma maneira geral, a responsabilização civil que nós chamamos, que é aquela prática onde ao se omitir, causar dano ao outrem, acaba levando a consequência de uma indenização. Então, o que muito a gente fala nesses fins de relacionamento é como eles se dão e se cabe ou não uma indenização por dano moral neste caso. Quando que cabe, então? Depende muito tudo da exposição. Caberá tudo muito, Sérgio, dependerá da exposição do final. Então, um simples caso, terminei um relacionamento, ambos queriam este final, isto não ensejará num dano moral. Porém, se há uma exposição em redes sociais, se há uma consequência onde a pessoa tem esse fim de relacionamento exposto diante de outrem e causa-lhe dor, neste caso sim. Então a gente precisa separar, neste caso, um fim de relacionamento normal, onde ambos seguem, e aquele que a gente vê. Por exemplo, a noiva foi deixada na porta da igreja, uma semana antes do casamento, há a traição, por exemplo, no caso da despedida de solteiro. Então, este tipo de situação acaba ensejando não só em dano moral, como também, muitas vezes, em dano material, no ressarcimento das despesas que houve ali. É interessante, porque muitos pensam nessas despedidas de solteiro, mas não pensam nessa consequência, o que pode ensejar, né, doutora Ana Brucanello? Sim, a questão aqui não é a despedida de solteiro em si, vamos deixar bem claro, e sim as consequências desses atos, né? Traição, muitas vezes a exposição do relacionamento dentro das redes sociais. Hoje em dia, o dano moral, além de virar uma indústria, mas a gente também tem que entender que ele acaba pegando mais, ele acaba sendo mais fácil de ser comprovado, porque as redes sociais estão aí. Então, a gente tem até um caso muito famoso, onde a pessoa terminou o relacionamento, iniciou um outro e punha nas redes sociais com recados, com situações. Havia uma perseguição, não só a pessoa, ela bloqueava ele vinha através de amigos, tentando, mostrando, expondo o relacionamento, o fim desse relacionamento entre os dois, e o que acaba ensejando o dano moral. Doutora Ana Brucanello, estamos falando do dano moral quando há uma exposição, até uma humilhação pública da parte ofendida. Mas e as questões patrimoniais desse relacionamento também acabam gerando processos na esfera civil? Então vamos lá. A gente está lá falando desse fim de relacionamento, casamento todo pago, tudo certo. Caberá sim um ressarcimento por aquele que deu causa nos danos materiais que nós chamamos. Então vamos supor que um casal gaste 50 mil para casar. Bancou lá a noiva 25, o noivo 25, houve uma situação de exposição, neste caso, seja dela, seja dele, a gente não pode dizer somente que essa situação seja somente por um lado, há nos dois casos. Aquele que deu causa, sim, arcará com este dano material que a pessoa teve para terminar este casamento, por exemplo, 25 mil, mais o dano moral. Então, acaba ensejando também em danos patrimoniais que nós estamos falando. Doutora Ana Brucanello, voltando a essas situações em que as pessoas acabam até traindo, essa traição, ela só dá o direito ao dano moral quando há essa exposição, ou pelo simples fato de trair, isso já gera um dano moral?
dentro de um divórcio, vamos pegar agora dentro de um casamento, até para ficar com uma situação mais clara. Dentro de um casamento não se discute mais culpa no final do relacionamento. O que isso significa? Antigamente, para separação, a gente usa um termo chamado separação-sanção, que era se discutir a culpa daquele que deu causa, que a pessoa havia perda de partilha, perda de guarda de filhos e tal. A partir da Emenda Constitucional 1066 de 2010, não se discute mais culpa no fim do relacionamento e com isso não seja mais essa perda patrimonial. Então a traição em si, se não houver essa exposição, esse dano moral dificilmente vai ser comprovado. Por quê? Tem que ser feito todo um laudo psicológico, toda uma situação para quê? Para mostrar realmente a dor daquela pessoa, porque não é simplesmente eu alegar que fui exposta que aquilo causa um dano, não é a exposição somente. Tem que haver um dano, assim como em qualquer outra situação de dano moral, tem que ser comprovado aquele dano efetivo, aquela dor efetiva para que seja, na minha moral, para que seja comprovado. Então, no fim de um casamento, por exemplo, a simples traição muitas vezes não enseja. Ela vai ter um efeito no caso dos alimentos sociais, não aqueles necessários. O que são os alimentos necessários? Aqueles obrigatórios para sobrevivência. Comida, moradia e, por exemplo, um plano de saúde, porém ela vai ensejar naqueles alimentos sociais, que é aquele valor um pouco a mais que a gente dá para manter um nível de vida. Então o dano, no caso, ele reverte, essa traição acaba revertendo aí um pouco mais no cunho patrimonial quando a gente pensa nos alimentos sociais. Estamos falando só do dano moral, doutora Ana Brucanello, mas cabe também dano material no fim de um relacionamento? Então, é o que eu estou explicando. Ele aquele que traiu acaba sendo obrigado, vamos colocar assim, a pagar, por exemplo, uma pensão alimentícia? Não, a necessidade da pessoa vai ser observada independente daquilo. Então, ela só vai ser conseguido fazer este dano moral comprovadamente quando ela perde. Então, no caso de um divórcio, a gente se fala, uma coisa é partilha de bens, aquilo que o regime de casamento dá, outra coisa vai ser pagamento além por um gasto a mais que você teve de que aquilo não se concretizou, que é o caso, por exemplo, de um noivado mal sucedido, de um namoro que já estava virando casamento e onde as partes haviam um gasto. Então, partilha para divórcio com as suas consequências e, no caso, dano material para alguns casos de noivado rompido assim ali nas vésperas do casamento, já com gastos, com uma situação bem mais adiantada de um relacionamento já para constituir família. A senhora recentemente participou até de uma live tratando esse mesmo tema. E ali, a participação das pessoas, qual foi a principal dúvida ou até aquela pergunta que uma resposta que a senhora dá e todo mundo fica surpreso? É isso mesmo, doutora Ana? Sim, a questão, e a gente acha que é muito longe, né, da nossa realidade isso. Eu mesma tenho semanalmente algum tipo de consulta, algum tipo de pesquisa junto ao nosso escritório, perguntando sobre estas consequências de traição. Vem todo mundo perguntando, noivado, nós tivemos um caso muito interessante que a pessoa casou no civil, demoraria 10 dias para se concretizar o casamento no religioso. Neste meio tempo houve a despedida de solteiro, o noivo traiu e aí? Ela veio me perguntando, caso ou não caso, quais as consequências? E é isso que a gente está falando. Uma vez que se terminou o casamento ali, ela rompia aquele casamento já, né? O vínculo só se desmancharia com o divórcio, mas a partir do momento que não haveria a festa, não haveria a entrada na igreja, haveria sim a reparação por dano material. Neste caso é um típico caso que esta, né, traição geraria uma consequência de dano material e, se ela quisesse, assim, também dano moral. E estamos falando de qualquer tipo de relacionamento, seja hétero ou homossexual? Sim, isso
não há diferença. As pessoas têm que parar de separar casamentos hétero e homoafetivos. Para nossa legislação não há diferença, casamento é casamento, união estável vai ser válida entre duas pessoas de sexos diferentes, entre duas pessoas do mesmo sexo, isso não há diferença. O que nós teremos algumas coisas, e agora nem tanto, né, na questão de cunho patrimonial, antigamente era a diferença entre união estável e casamento. Com a queda do 1790 e a inclusão da companheira na sucessão do artigo 1890 do Código Civil, não há diferença para nada entre casamento e união estável, seja ele de homossexuais ou heterossexuais. A diferença não há nenhuma neste tipo de relacionamento, as regras valem para qualquer tipo. Conversamos sobre as consequências civis do fim do relacionamento amoroso, como namoro, noivado e casamento, com a advogada especialista em direito de família, a doutora Ana Amélia Brocanello, no quadro Direito Civil de hoje. Doutora Ana Amélia, muito obrigado por atender a Rádio Justiça nesta segunda-feira. Eu que agradeço o convite, permaneço sempre à disposição que precisarem, Sérgio. Muito obrigado, um abraço.